E aí, guerreiros e guerreiras da segurança privada, Ulisses Costa aqui, vamos para mais um vídeo para os profissionais de segurança. A gente tem esse canal aqui desde o ano de 2015, criando conteúdos todos os dias para os profissionais de segurança privada, e hoje não ia ser diferente. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e fortaleça a corrente aí dos criadores de conteúdo da segurança privada, beleza? O tema de hoje é o seguinte: muita gente me pergunta e eu já percebi que em várias localidades é diferente. Eu vou falar mais especificamente sobre o estado de São Paulo, mas eu sei que é parecido em outros locais, tá? Eu vou falar sobre a hierarquia e os cargos e funções na segurança privada, tá? Então, como que funciona a hierarquia, os cargos e funções na segurança privada? Vamos aí fazer um comparativo, né, meio que de brincadeira, mas vamos fazer uma análise aí de como funciona a nossa tabela de cargos e funções na segurança privada. O primeiro cargo que nós temos na área da segurança privada é o cargo de vigilante, que é o vigilante patrimonial, normal, tá? Aquele que está nos postos aí pelo Brasil todo, em diversas instituições públicas ou privadas ou estabelecimentos, né? É o vigilante patrimonial que trabalha armado ou desarmado. O segundo cargo que nós vamos ter aí, logo em seguida, é o vigilante líder. Pessoal, existem outras funções, que eu não vou abordar funções aqui, tá? Eu tô fazendo ali o grau de hierarquia, porque existe o vigilante condutor, existe o vigilante ronda, existe o vigilante motorronda, existe o vigilante condutor de cães, existe o vigilante balanceiro, existe o vigilante auxiliar de atendente de necrópsia. Existe vários tipos de funções diferenciadas como acúmulo de função para o vigilante, tá? Mas não é o que eu vou abordar, eu quero abordar um grau de hierarquia, beleza? Então, passando do vigilante, nós temos o vigilante líder, que é uma função também, igual essas que eu falei, mas ela já te dá um grau de hierarquia maior. Por quê? Você vai comandar alguns vigilantes aí no seu posto de serviço, vai verificar o horário, uniforme, liderar a equipe, fazer os cronogramas de almoço e janta. Eu vou fazer vídeos de funções, cargos e funções depois separado, o que cada profissão, o que cada grau na hierarquia da segurança privada faz. O vigilante, o líder, o rondante, o supervisor, o inspetor, o coordenador, não é hoje. Hoje nós vamos elencar aqui as graduações que nós temos, tá? Então, vigilante, passamos para o vigilante líder. Do vigilante líder, nós também vamos para o inspetor. Esse cargo de inspetor, em alguns lugares não existe, passa do vigilante líder direto para o supervisor, ou em alguns locais esse inspetor, ele é chamado de fiscal de contrato, fiscal de vigilante, fiscal de equipe, porém é a mesma atividade do inspetor. Ulisses, qual é a diferença do inspetor para o supervisor? Existe muita diferença em cada empresa, né? Tem locais que o inspetor, praticamente ele é o supervisor, e do inspetor já vai para um gerente, para um coordenador. Tem locais que não tem inspetor e só tem o supervisor. Mas em local que tem um inspetor e o supervisor, o inspetor ele é aquele cara que ele vai fiscalizar os postos. Ele é o contato direto, tá? Ele é o contato direto com o cliente, com o posto de serviço, com o vigilante. Ele é o cara que está na ponta da lança. E o supervisor já vai ser o camarada que vai coordenar ali toda a equipe operacional, o plantão da empresa, a equipe de inspetoria. Ele vai atender ali quando tiver demandas de punições, quando tiver algum problema mais grave que tiver que conversar com o cliente, quando tiver uma ocorrência maior, e ele vai ser o elo, né, da empresa ali, da diretoria, dos gestores com a inspetoria e lá para baixo os vigilantes também, tá? Então ele vai ser aí o inspetor, é o fiscal, é aquele camarada que era chamado antigamente de encarregado, ele que vai estar em todos os postos ali recolhendo cartão de ponto, vendo os problemas, cobrindo falta, é o cara que está correndo aí o tempo todo. Esse é o cargo que eu atuo, né, nesse exato momento ainda na segurança privada. Aí vamos para o supervisor. Supervisor de segurança, como eu falei, no lugar que numa empresa que não tenha inspetor, ele faz tudo, né? Além de tudo, o trabalho de inspetor, fiscalização, recolha de cartão de ponto, cobertura de falta, verificar ponto, etc, puxar a orelha de vigilante aqui e ali, cobrir posto, às vezes vai para posto quando não tem efetivo para colocar. Ele também exerce as atividades de supervisão, que é o quê? O contato com a gerência ou com a diretoria da empresa, e também o contato com os clientes, tá? Em muitos lugares, o supervisor é o responsável por implantação de posto. No meu caso, eu trabalho como inspetor, mas quem implanta posto sou eu, tá? Mas em algumas empresas é o supervisor que é o responsável. A gente vai ver mais pra frente que quem deveria ser o responsável, teoricamente,
por implantação de posto seria o coordenador de segurança, junto com a equipe comercial, os técnicos de segurança do trabalho, etc. Mas cada empresa aí tem uma dificuldade, tem uma necessidade, tem uma quantidade de efetiva diferente, então isso aí vai ser diferente em cada empresa, tá? Eu tô falando aqui o que deveria ser aí, mais ou menos, para vocês terem uma noção. Então o supervisor aí é o cara que, além de fiscalizar, ele faz meio que já uma atividade de coordenação da equipe operacional. E o coordenador, Ulisses, o que seria? O coordenador de segurança já é o cara que ele já tem que ali fazer análise de risco, implantar posto, né? Ver aí passar todas as métricas, já começar a passar as métricas de custos para gerência. Isso o supervisor também faz, como eu falei, depende muito da empresa. Mas o coordenador já é aquele camarada que está mais numa visão estratégica, né? Ele está integrado ali com todo mundo, né? Então ele vai comandar a equipe de supervisão, vai comandar a equipe de inspetoria, vai delegar as tarefas para cada supervisor, vai ter um senso ali já do que acontece de dia, de noite. Novamente, depende da empresa. Vai ter empresa que vai ter um coordenador só, vai ter empresa que vai ter um coordenador para a noite, um coordenador para o dia, então isso aí vai variar muito. Mas coordenador é um cargo acima, não é todo lugar que tem coordenador, tá? E vamos agora para a atividade que é o que? O gestor, o gerente operacional. Não vou gerente, pessoal, existe gerente administrativo, gerente comercial, gerente de vendas, gerente... Vamos nos ater aqui ao gerente operacional. O que o gerente operacional faz? Esse sim é o elo, né? É a ligação aí da diretoria, dos donos da empresa com a equipe operacional. É ele que vai controlar os custos, é ele que vai chegar lá quando tiver uma questão de demissão, é ele que vai ter que apresentar à diretoria uma caso de demissão de justa causa, é ele que vai ser o responsável ali por valizar os contratos, ele é o responsável, né, pelos contratos da empresa, e geralmente quando for cobrado custos, danos, dificuldades, quando a equipe operacional não estiver rodando bem, quando tiver problema na rua, a diretoria vai cobrar desse camarada, que é o gerente operacional. Ele geralmente é o responsável pelos contratos da empresa, e quando tiver problemas mais graves é ele que vai lidar com os gestores dos contratos, com os clientes, tá? Então é uma função muito importante que muitas empresas não têm, tá? E é extremamente necessário um gerente operacional nas empresas, tá? Ulisses, como que o cara chega a esse cargo de gerente operacional? O mais correto é que você faça a faculdade de gestão de segurança privada, né? E vá angariando experiência na sua vida na segurança, até que você chegue a esse cargo aí. Muito esforço, muito suor, muita batalha. Se você tem esse desejo, esse sonho, eu tenho certeza que você vai conquistar, porque nada é impossível se você se esforçar. E passando do gerente, Ulisses, é a última coisa que eu posso dizer? Não. Aí nós temos o diretor operacional. Muita gente acha que o diretor, ele é só o dono da empresa. Muitas vezes a empresa vai contratar um diretor. Então esse camarada que é o diretor, ele vai assinar contrato, ele vai assinar carteira de trabalho, ele vai ser um representante legal da empresa muitas vezes. Então ele vai tratar aí de grandes negócios da empresa. Então nem sempre um diretor operacional ele é sócio da empresa, né? Ele pode ser um diretor contratado para tomar conta da empresa. Vamos supor que os sócios eles não queiram colocar a mão na massa, não queiram estar atuando ali na área de segurança privada com questões burocráticas, financeiras e etc. Então você vai ter ali, eles vão contratar alguém de confiança deles para ser o diretor daquela empresa, que obviamente também ele vai te contratar a empresa só se você tiver nível superior, tiver uma baita experiência em segurança privada, né? Eu não vou falar muito aqui de cargo de diretor, que eu não tenho profundo conhecimento. Tenho conhecimento do diretor da minha empresa, que no caso é sócio. E na época eu já trabalhei com ele quando ele foi diretor de uma outra empresa, que ele não era sócio, ele era funcionário, ele era um diretor contratado e ele tomava conta inclusive do gestor da empresa. Então todas as contas, sejam administrativas, comerciais, financeiras, eram passadas para ele, apesar dele ser um diretor operacional. Quando a empresa é muito grande, mesma coisa do gerente. Vai ter o diretor operacional, vai ter o diretor comercial, o diretor administrativo. Então, se a empresa é muito grande. Quando é uma empresa de médio para pequeno porte, isso aí dá uma reduzida bem legal, né? Vamos fazer uma brincadeira agora aqui. Tá, isso é uma brincadeira, não existe. Reforçando, é uma brincadeira. Antes que venham os chatos mimizentos. Se nós fôssemos fazer um comparativo com forças armadas, né, ou forças militares aí de graduação, o vigilante seria um soldado, o vigilante líder seria um cabo, né? O inspetor seria um sargento, o coordenador seria um tenente, o gerente seria um capitão
O diretor da empresa seria um tenente-coronel ou um coronel, e o dono da empresa, obviamente, seria o general aí de exército, comandante da empresa, aí, os sócios aí, né? Então essa seria uma escalonada e brincadeira para vocês entenderem mais ou menos como seria a graduação. Isso para quem é militar ou ex-militar e fica tentando entender, pô, como que é os cargos e funções aí na segurança privada. Óbvio, pessoal, isso aqui é uma brincadeira. As funções militares de Forças Armadas e Polícia Militar são totalmente diferentes das nossas funções aqui na área de CLT e segurança privada, mas é só para dar uma ilustrada, uma brincada, a gente viajar um pouco aí na maionese, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer outros parecidos com esse, vídeos bem informativos. Se você gostou, deixa o like, compartilha, fortalece nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, me segue, compartilha, dá uma fortalecida nas nossas redes sociais. Confiram os links da descrição desse vídeo, né? Acesse os nossos cursos online em instrutorluis.com. Fico por aqui, sua vida é sua prioridade. Falou, fui!